E aí, pessoal, tudo certo? Hoje vamos entrar no capítulo 6. Mais uma vez, se vocês quiserem entrar no grupo de Business and Finance, o número para mandar mensagem está nos comentários. É só me chamar que eu adiciono. Já temos mais de 10 pessoas no grupo, então deve ser útil para vocês. Então hoje, capítulo 6. Compensação dos trabalhadores. Vocês não precisam se preocupar com isso. Praticamente não tem matemática no capítulo 6. Também inclui o capítulo 440. Isso é bem importante. Então vamos falar sobre isso. É um capítulo bem longo. Tem mais de 100, ou melhor, mais de 150 páginas. Então é isso. Vamos direto ao assunto. Aqui está o índice. Eu destaquei algumas coisas, se vocês quiserem pausar e marcar também. Esses são basicamente meus resumos, as perguntas frequentes. Eu usei isso bastante na prova. Vamos para a página 65. Quando é necessário ter cobertura de compensação dos trabalhadores? A Lei de Compensação dos Trabalhadores da Flórida se aplica a qualquer empregador na indústria da construção que empregue um ou mais funcionários, seja em tempo integral ou parcial. Então, na construção civil, todos os seus funcionários precisam ter compensação dos trabalhadores. Em um negócio comum, acho que é quando você tem 4 funcionários que precisa obter a compensação dos trabalhadores. Todo contratante ou subcontratante deve, como condição para receber uma licença de construção, apresentar prova de que a indenização trabalhista foi garantida para todos os funcionários ou fornecer um certificado de eleição para isenção. A prova de cobertura de indenização trabalhista ou um certificado de eleição para isenção deve ser apresentado como condição para o seguro ou renovação de um certificado ou registro do contratante no Conselho de Licenciamento da Indústria da Construção. Então a indústria da construção está definida. Tudo bem. As seguintes atividades não são consideradas trabalhos de construção, conforme esse termo é utilizado no Estatuto de Indenização Trabalhista. Então está tudo aí. Eu destaquei isso. O empreiteiro geral deve adquirir indenização trabalhista para os funcionários do subcontratado. Não faz diferença se o subcontratado é um contratante independente. Se houver uma relação de empreiteiro e subcontratado, o empreiteiro geral ainda deve adquirir cobertura de indenização trabalhista para os funcionários do subcontratado. Um empreiteiro geral deve obter um certificado de garantia do subcontratado, mostrando evidências de que o subcontratado manteve a indenização trabalhista durante a construção. Se um empreiteiro se tornar responsável por pagar benefícios de indenização trabalhista aos funcionários do subcontratado, o empreiteiro tem direito de recuperar do subcontratado todos os benefícios que for obrigado a pagar, mais juros, a menos que o empreiteiro, por meio de contrato escrito, tenha concordado em adquirir a cobertura. Um subcontratado que, sabendo disso, apresentar informações falsas sobre a existência de cobertura quando, na verdade, não há nenhuma, comete um crime de terceiro grau. Evitar ou diminuir o valor do pagamento de qualquer prêmio de indenização trabalhista a uma seguradora ou fundo de autosseguro constitui crime de terceiro grau. Trabalho agrícola excluído para o qual não é exigida cobertura. O trabalho sazonal deve ser concluído em menos de 30 dias, desde que esse emprego sazonal não ultrapasse 45 dias em um ano civil. Um proprietário individual ou sociedade no setor da construção civil, independentemente de ser um contratante independente, é considerado um empregado. Um sócio proprietário individual ou dirigente de uma corporação que atue ativamente no setor da construção civil e que opte por estar isento da cobertura de indenização trabalhista não poderá receber benefícios de indenização trabalhista. O empregado não pode ser obrigado a assinar uma declaração afirmando que não buscará obter benefícios de indenização trabalhista caso se machuque no seu trabalho. Uma seguradora deve ser obrigada a oferecer uma franquia ao empregador de uma investigação de crédito, porcentagem de redução de prêmio aplicável, valores diversos, fundos ou grupos de autosseguro, autossegurados individuais ou autônomos. Funcionários individuais podem optar por se segurar na seção 440.
Bem, realmente não vejo nada aqui. Não obtenção de cobertura de indenização trabalhista. O funcionário lesionado pode exigir que você pague os benefícios da indenização trabalhista individualmente ou pode processá-lo em um tribunal civil. A divisão de indenização trabalhista da Flórida pode fechar o seu negócio se não houver cobertura, independentemente de ocorrer ou não um acidente. Também é considerado um delito menor de segundo grau, e você pode perder sua licença. Antes que o acidente aconteça, parte do programa de segurança deve incluir um programa de ambiente de trabalho livre de drogas. Você deve ler estes itens. As responsabilidades do empregador. O empregador tem escolha do médico para o trabalhador ferido, então isso pode estar na sua prova. Eles podem perguntar quem tem a escolha do médico, e é o empregador. Um trabalhador ferido não é obrigado a pagar nada pelas suas despesas médicas. Então, uma das perguntas que caiu na minha prova foi: quanto o funcionário tem que pagar pelas despesas médicas quando se machuca no trabalho? E a resposta era zero, porque o trabalhador ferido não é obrigado a pagar nada pelas suas despesas médicas. Basicamente, o trabalhador ferido tem direito a 2/3 do seu salário médio semanal, que eu acho que é 60 e poucos por cento, 63, 67%. Não tenho certeza. Isso vai aparecer mais adiante. Os primeiros 7 dias de afastamento por incapacidade não são pagos, a menos que o trabalhador ferido fique afastado do trabalho por mais de 21 dias. O benefício semanal máximo é definido todo dia 1º de janeiro, e o máximo para 2016 é 863. Então isso é importante. Não é pago a menos que o trabalhador ferido fique afastado do trabalho por mais de 21 dias. Portanto, se um trabalhador ferido ficou afastado por 20 dias, ele não recebe nada e os primeiros 7 dias afastado não são pagos. Muito importante. Você vai ver isso de novo. Se ocorrer morte, os beneficiários do empregado têm direito a até $150.000 em benefícios por morte, além de $7.500 para custos funerários. Eu estava em uma aula. Uma história engraçada, rapidinho. Eu estava em uma aula e o professor perguntou: quanto vale a vida de alguém? Eu estava lendo o livro e disse: devo ler isso aqui. Caso ocorra morte, os beneficiários do empregado têm direito a até $150.000. Então eu falei: quer dizer, uma vida vale $150.000. É isso que o manual do empreiteiro diz e você tem que pagar $7.500. Pelo funeral. Claro que foi meio errado eu ter dito isso. E a pergunta dele era dizendo que uma vida não tem valor em dinheiro, mas, na minha opinião, o manual do empreiteiro realmente diz que uma vida vale $150.000. Então me digam aí nos comentários o que vocês acham. Certo, responsabilidades após o acidente. Pode haver uma redução de até 25% nos benefícios de compensação trabalhista do empregado se de fato ocorrer um acidente. O trabalhador ferido tem 30 dias para informar ao empregador que um acidente ocorreu. Então, o trabalhador ferido tem 30 dias para informar ao empregador sobre o fato de que ocorreu um acidente. Você vai ver isso de novo. Após o acidente, dentro de 7 dias após tomar conhecimento do acidente, o empregador deve comunicar à seguradora o aviso de lesão em um formulário específico fornecido pela Divisão de Compensação dos Trabalhadores. A não comunicação dessa lesão à seguradora pode resultar em uma multa de até $2.000 por ocorrência. Casos de primeiros socorros que exigem tratamento no local, mas que não requerem tratamento médico com custos e não afastam o funcionário por mais de 7 dias, não precisam ser comunicados. No entanto, deve-se observar que o acidente precisa ser comunicado em um aviso de lesão se o caso posteriormente atender aos requisitos de notificação. O aviso de lesão deve ser apresentado em até 7 dias após o funcionário tomar conhecimento da mudança de status. A Lei de Compensação dos Trabalhadores da Flórida também exige que acidentes de trabalho que resultem em morte do funcionário sejam comunicados ao Departamento de Compensação dos Trabalhadores em até 24 horas.
Os funcionários devem manter uma cópia de todas as informações contidas no primeiro relatório de acidente, incluindo os formulários originais, por no mínimo 2 anos e 6 meses. Qualquer violação na comunicação de acidentes pode sujeitar o empregador a uma multa de até $500. Processo de retorno ao trabalho. Um funcionário não é obrigado a retornar ao trabalho até ser devidamente orientado para isso. Muitas vezes, o médico informa a seguradora, ao provedor de seguros ou até mesmo ao empregador a data de retorno ao trabalho, mas não comunica ao próprio funcionário. Portanto, é necessário obter uma verificação por escrito do funcionário sobre o retorno ao trabalho. Treinamento. Educação e impacto financeiro da compensação dos trabalhadores para o contratante. Os funcionários são classificados de acordo com os tipos de trabalho que realizam e recebem uma taxa manual por cada $100 da folha de pagamento. Por exemplo, os telhadistas têm um código de classificação 5551. A partir de 2016, pagam seu prêmio à taxa de $18,60 por cada $100 da folha de pagamento, de acordo com se o empregador tem uma folha de pagamento de $100.000. O prêmio manual determinado seria de $18.600. A sua compensação em relação a outros funcionários do seu setor é conhecida como fator de modificação de experiência, ou Experience Mod. A frequência dos seus acidentes de trabalho e a gravidade dessas lesões ao longo de 3 anos, em comparação com empregadores semelhantes a você. Ok, não tenho nada aqui. Eu destaquei isso, mas na verdade não significa nada. Você pode destacar, se quiser pausar o vídeo. Certo. Perguntas frequentes. Isso é sensacional. É aqui que eu procuraria se tivesse alguma dúvida sobre compensação dos trabalhadores. Na maioria das vezes, as respostas estavam aqui, ou então nos capítulos que acabamos de ler, mas principalmente aqui. Então, quem precisa de cobertura de compensação dos trabalhadores? Mais uma vez, eles disseram isso no começo. Funcionários da construção civil com um ou mais empregados. Deem aqui, funcionários não da construção civil com 4 ou mais empregados, incluindo qualquer proprietário de empresa não isento. Você precisa de mais de 4 funcionários para a compensação dos trabalhadores. Se você tem 3 ou 4 funcionários, não precisa de compensação dos trabalhadores. E na agricultura, quando há 6 funcionários regulares. Então, passe por tudo isso, leia essas perguntas frequentes. É muito bom. O que um empregador de outro estado deve saber sobre os requisitos de cobertura da Flórida? Essas informações aqui são muito boas. O trabalhador ferido paga alguma parte do prêmio do seguro de compensação dos trabalhadores? É responsabilidade do empregador pagar todo o prêmio do seguro de compensação dos trabalhadores. Uma pergunta que recebi na prova foi sobre quanto dinheiro o funcionário precisa descontar do salário para impostos e coisas assim. E eles colocaram isso aqui. E a pergunta era: eles estavam pagando esse valor de impostos e esse valor em outras coisas, e quanto precisavam pagar de compensação dos trabalhadores? Então eles tentaram me pegar. E a resposta era zero porque, na verdade, os empregadores são responsáveis pela compensação dos trabalhadores. Onde posso conseguir um estoque de formulários de relatório de lesão que sou obrigado a preencher quando um dos meus funcionários se machuca? Sua seguradora é obrigada a fornecer para você um estoque do formulário W. C1. Primeiro relatório de lesão ou doença. Que tipo de lesões de funcionários são cobertas? Quais lesões não são cobertas? A compensação não será paga em várias outras situações. Então leia isso com atenção. Ambiente de trabalho livre de drogas. Um crédito de 5% no prêmio do seu seguro se você tiver um ambiente de trabalho livre de drogas. E se um funcionário se recusar a fazer o teste de drogas, bem ali? Então, quantos dias um funcionário tem para testar novamente a amostra se ele ou ela quiser contestar um resultado positivo durante o período de 180 dias? Isso é para um ambiente de trabalho livre de drogas. Perguntas frequentes sobre trabalhadores lesionados, aqui mesmo. Isso é tudo para o lado do trabalhador. Quando meu entregador deve relatar o ferimento à seguradora?
7 dias após seu conhecimento. A seguradora deve lhe enviar um folheto informativo dentro de 3 dias. Tudo bem. Vou receber se eu perder dias de trabalho? Bem, aqui diz de novo. Você não recebe pelos primeiros 7 dias de afastamento. No entanto, se você perder tempo porque sua incapacidade se estender por mais de 20 dias, pode ser que a seguradora pague pelos primeiros 7 dias. Quanto vou receber? Bem aqui. Será 66,23% do seu salário médio semanal. Seu salário médio semanal é calculado com base nos salários recebidos nas 13 semanas anteriores à sua lesão, sem contar a semana em que você se machucou. Bem aqui, muito importante. Seu salário médio semanal é calculado com base nos salários recebidos nas 13 semanas anteriores à sua lesão. Quando vou receber meu primeiro cheque? Você deve receber o primeiro cheque em até 21 dias após comunicar sua lesão ao empregador. Se eu estiver apenas temporariamente incapacitado, por quanto tempo posso receber os cheques? Você pode receber pagamentos por incapacidade parcial temporária, ou uma combinação dos dois benefícios, durante a vigência da sua incapacidade por no máximo 104 semanas. Qual é o prazo para apresentar um pedido de benefícios? Em geral, há um período de 2 anos para apresentar o pedido. Requisitos de cobertura, setor da construção civil. Já falamos sobre isso aqui. As isenções para a construção civil são válidas por um período de 2 anos, até que seja apresentado um pedido de revogação ou até que sejam revogadas pela divisão. Alguma dúvida aqui? Fiscalização, inspeção no local de trabalho, ordem de paralisação. A penalidade é igual ao dobro do valor que o empregador teria pago em prêmios manuais no período de 2 anos anterior. Leia isso com atenção. Relato de fatalidade. 24 horas. Isso a gente já sabia. Tem muita repetição neste capítulo. Então, aqui está o capítulo 440. Você deve pausar o vídeo agora para ver o que destaquei aqui. Então, vamos começar. Indústria da construção significa atividades com fins lucrativos envolvendo qualquer construção, desmatamento, aterro ou escavação. 20 dias a partir desse aviso. Aqui, um certificado de eleição para isenção, emitido em ou após 1º de janeiro de 2013, de acordo com esta seção, é válido por 2 anos a partir da data de vigência indicada nele, ou seja, 2 anos a partir da data de emissão. Requisito de notificação: menos de 4 funcionários. Tipo: isso é algo que já vimos. Cobertura: se a lesão for causada pela recusa consciente do empregado em usar um equipamento de segurança ou em observar uma regra de segurança exigida por lei ou legalmente adotada pelo departamento e comunicada ao empregado antes do acidente, ou se a lesão for causada pela recusa consciente do empregado em usar um equipamento de segurança fornecido pelo empregador, a indenização prevista neste capítulo deve ser reduzida em 25%. Eu acho isso meio ridículo. Me digam o que vocês acham. Se você diz para alguém: ei, você tem que usar óculos quando estiver usando a serra, e aí ele perde um olho, e é tipo: cara, eu te falei para usar óculos quando estivesse usando a serra. E mesmo assim você ainda tem que pagar para ele. Se um empregador deixar de garantir a indenização conforme exigido por este capítulo, o departamento deverá aplicar ao empregador uma multa que não exceda $5.000 por cada empregado. Lá está o ambiente de trabalho sem drogas novamente.
Este é um local de trabalho livre de drogas. Um empregador que não tem um programa de testes de drogas deve garantir que pelo menos 60 dias transcorram entre um aviso geral único a todos os funcionários de que um programa de testes de drogas está sendo implementado e o início dos testes de drogas reais. Um empregador que tem um programa de testes de drogas em vigor antes de 1º de julho de 1990 não é obrigado a fornecer um período de aviso prévio de 60 dias. Danos liquidados, 30%. All hit, that sounds perfectly acceptable and agreeable to me, indicating a positive and satisfactory tone, and in complete agreement with this proposition. O departamento aplicará uma multa de $1.000 por dia ao empregador para cada dia em que o empregador conduzir operações comerciais que violem uma ordem de paralisação de trabalho. Esta é uma ordem de paralisação de trabalho. Então, se você receber uma pergunta sobre uma ordem de interrupção de trabalho, este geralmente é um bom lugar para ir. Bum, bum, bum. Isso tem, tipo, mais penalidades aqui. Apenas leia isso e pause. A compensação não é permitida nos primeiros 7 dias da incapacidade. Mais uma vez, a gente já sabe disso. Se a lesão resultar em mais de 21 dias de incapacidade, a compensação é permitida desde o início da incapacidade. Mais uma vez, a gente já sabe disso, viu? Este capítulo tem muito disso, tipo, é repetitivo. Bom, registros médicos aqui. O médico deverá prescrever tais cuidados por escrito. O empregador ou a seguradora não serão responsáveis por tais cuidados até que a prescrição para cuidados complementares seja recebida pelo empregador e pela seguradora. Bom, bom, bom. A transportadora tem o direito de transferir o cuidado de um funcionário lesionado do prestador de serviços de saúde responsável se um exame médico independente determinar que o funcionário não está apresentando progresso e recuperação adequados. Essa é importante. Mediante solicitação por escrito do empregado, a seguradora deverá oferecer ao empregado a oportunidade de trocar de médico uma vez. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Determinação do pagamento. Então, mais uma vez, isso é muito importante. Eles estão revisando novamente as 13 semanas, então leia isso com atenção. Compensação por incapacidade. Aqui está novamente o 66,67%. Muito repetitivo neste capítulo. Incapacidade total temporária bem aqui. Se você quiser pausar e destacar isso. Incapacidade parcial temporária. Sujeito ao parágrafo 7, em caso de incapacidade parcial temporária, a compensação deverá ser igual a 80% da diferença entre 80% do salário médio semanal do empregado e o salário, vencimentos e outros. Aqui está novamente a compensação por morte, é o valor de $150.000. No entanto, com o novo casamento do cônjuge sobrevivente, este terá direito a um pagamento único equivalente a 26 semanas de compensação à taxa de 50% do salário médio semanal. Deem ali os filhos, os irmãos, as irmãs, o cônjuge sobrevivente. O aviso de lesão deve informar seu empregador sobre a lesão dentro de 30 dias após a data ou manifestação inicial da lesão. Aqui, os 2 anos para o depósito da petição. Nós vimos isso. A transportadora deve pagar a primeira parcela da indenização por invalidez total ou benefícios por morte ou negar a indenização até o 14º dia corrido. Bem ali. Destaque isso. Não, essa gata acho que não sobrou nada aqui, mas vamos dar uma olhada. Sim, há algumas. Bum, bum, bum. Se você quiser pausar e destacar isso.
Só coisas que a gente já viu no começo do capítulo. Se quiser destacar também. Então, você tem várias maneiras de basicamente encontrar a resposta. E diz: o programa de recompensa por fraude concede prêmios de até 25.000 que podem ser pagos a pessoas que forneçam informações ao Departamento de Serviços Financeiros. Reemprego do trabalhador acidentado. Mais uma vez, já falamos sobre isso. A avaliação de reemprego, dentro de 30 dias após a conclusão dessa avaliação, deverá ter 15 dias após a data. Dentro de 15 dias do recebimento do relatório de avaliação ou do aviso da escolha do empregado. Certo, aí está. Esse foi o capítulo 6. Mais uma vez, não esqueçam de curtir e se inscrever aqui embaixo. E se vocês quiserem entrar no grupo, é só me mandar uma mensagem.